Cruzamento. Cruzamento perigoso. Nesse fim de semana, um motociclista de 34 anos morreu num grave acidente com um carro, né? O irmão dele, que estava na garupa, sobreviveu por pouquíssimo. Tá lutando ainda e tal, aquela coisa toda. Era um trecho da BR-116 em Fazenda Rio Grande, Bia. O local é mal sinalizado. Não é de hoje que as pessoas reclamam. As tragédias acontecem e ninguém faz nada, Bia. É isso, Riva. Vamos já falar especificamente da característica desse cruzamento? Ele é com pista dupla nos dois sentidos, a 116 ali duplicada, vai e vem. É um cruzamento sinalizado com semáforo. A reclamação dos motoristas é que muitos estão naquele ritmo de trânsito de rodovia e, de repente, precisam parar porque, opa, tem um sinal fechado por aqui. Os motoristas já reclamam desse ponto. Uma outra questão que foi trazida para a gente durante a reportagem, que um condutor contou para a nossa equipe, é que atrapalha muito o fato de ter um cruzamento ali na pista. Ou seja, quem está de um lado da marginal pode acessar o outro. É a BR-116 ali em Fazenda Rio Grande. Todos os pontos são sinalizados com semáforo, mas o que os motoristas reclamaram pra gente é de que essa travessia não deveria ser no mesmo nível, deveria ter ou uma trincheira, um viaduto, alguma outra solução a ser buscada para garantir que o fluxo da rodovia fluísse de forma contínua. E ainda uma passarela para que os pedestres não precisassem também ficar se arriscando em meio a esse trânsito. A gente se deparou com essas reclamações dos motoristas porque a gente foi atrás de entender como que aconteceu esse acidente no domingo de manhã que tirou a vida de um homem de 34 anos. Ele estava de moto com o irmão dele como passageiro nessa motocicleta e, de acordo com informações de testemunhas, uma informação que está sendo investigada agora pela Polícia Rodoviária Federal, esse rapaz da moto de 34 anos, ele teria avançado no sinal vermelho e bateu ali de frente com o motorista de um carro que fazia justamente essa conversão que eu expliquei, de uma marginal até o outro lado para outra marginal. Foi um acidente muito feio, muito triste, uma pancada forte, tanto é que a frente ali do veículo ficou bem destruída. Foi justamente o vidro e toda a ferragem ali daquele carro que ocasionou o ferimento fatal, o ferimento que levou à morte do Christian Castro, de 34 anos. O irmão dele, como você citou, Rivaroli, foi atendido no local com vida, está internado na UTI, mas é em estado muito grave, estável, porém muito grave por conta da violência dessa batida. A Polícia Rodoviária Federal em cima tentando entender, apurar ali o que aconteceu no local. No mesmo momento a gente tem reclamação dos motoristas que passam naquele ponto sobre as condições da via. Tem gente que fala sim sobre a negligência, a falta de respeito às regras e à sinalização de trânsito, como por exemplo o semáforo. É claro que a gente não pode confirmar se foi isso que aconteceu nesse caso, está tudo sendo investigado ainda, mas algumas pessoas reclamaram de casos em que sim, há um desrespeito a essa sinalização e no outro ponto a estrutura de modo geral ali daquele perímetro que poderia ser diferente para salvar ainda mais vidas. A gente fez uma reportagem então detalhando o que aconteceu, explicando exatamente de fato como foi esse acidente e também ouvindo quem passa pela região. Vamos ver. Aos 34 anos, Christian Látima de Castro teve a vida interrompida por um acidente de trânsito. No último domingo, ele e o irmão estavam de moto pela BR-116, na região metropolitana de Curitiba, em Fazenda Rio Grande. Eles bateram em um carro que seguia pela rodovia. O trecho onde aconteceu o acidente é sinalizado com um semáforo. E aqui, além das duas pistas da BR-116, tem também essa outra possibilidade de manobra para os motoristas. Quem vem da marginal pode cruzar até o outro lado da rodovia. E foi justamente isso que causou o acidente. O motorista do carro vinha naquele sentido e ia fazer essa manobra, que é permitida. Quando, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motociclista avançou o sinal vermelho. A batida foi tão forte que a motocicleta ficou destruída. As vítimas foram lançadas metros de distância. Segundo o primeiro boletim da Polícia Rodoviária Federal, Christian pilotava a moto e foi lançado contra o para-brisa do carro. Ele teve um ferimento profundo no pescoço e morreu na hora. O irmão dele, Matheus, que estava na garupa, foi encaminhado em estado grave ao hospital. Ele permanece internado na UTI. Mesmo sendo passageiro da moto, Matheus fez o teste do bafômetro, que apontou negativo.
O motorista do carro também fez o exame, que constatou que ele não havia consumido bebida alcoólica antes de dirigir. De acordo com testemunhas, o carro era ocupado por 4 pessoas, sendo 2 crianças. Apenas o condutor precisou de atendimento no local, com ferimentos leves. Quem passa pelo local reclama da imprudência no cruzamento. Não é difícil flagrar motoristas avançando no sinal amarelo e até mesmo no vermelho. Eu acho que tá tranquilo o sinaleiro aí, acho que a turma não respeita muito, né? O pessoal, né, sei lá, não se cuida, não presta muita atenção. Já outros motoristas acreditam que o problema esteja na sinalização. Apesar de parecer seguro, muitos acham que o semáforo não é adequado para esse ponto. O semáforo aqui na rodovia de alta velocidade acaba prejudicando muito o nosso trabalho, né, como motorista. Eu acho que essa sinalização deveria ser muito anterior, né, a esse local aqui. Eu acho que essa parada repentina acaba prejudicando. Cara, que eu acho que aqui nem deveria ter esse sinal por causa que aqui é uma rodovia federal. A prefeitura, o governo tinha que dar um jeito de construir os viadutos para poder a gente evitar um pouco esse tipo de travessia e essa questão de risco de morte aqui. Reiterando uma informação, portanto, no dia do acidente, ontem a Polícia Rodoviária Federal lançou um boletim informando que a motocicleta tinha avançado o sinal vermelho. Mas hoje pela manhã, em contato com a nossa equipe, a PRF informou que está apurando e que essa, na verdade, é uma informação que veio aí por parte de testemunhas. Fato é que um homem de 34 anos morreu no local e agora o irmão dele em estado grave. Eu fico imaginando, Riva, como que está essa família, porque o que a gente tem de informações é que é um pai que há pouco tempo perdeu a esposa, a mãe desses 2 rapazes. Eles não têm, nesse momento, condições de gravar entrevista, de falar com a imprensa, e a gente entende e respeita esse espaço, mas é realmente uma situação muito delicada. Perder alguém assim repentinamente no trânsito e ainda ter o outro filho em condições aí difíceis. No internamento, a gente deseja o melhor possível de recuperação para o Matheus Castro. Rivaroli. Esse é o fato irreversível de toda essa história, né? Há uma pessoa morta, há um acidente grave num trecho em que esses acidentes sempre acontecem, que não é de hoje na entrada de Fazenda Rio Grande. E como é que você não vai pôr? Ou você faz trincheira ou você põe sinaleiro. Trincheira custa caro, ninguém vai fazer. DENIT está quebrado aqui no Paraná. A gente sabe disso, não tem dinheiro. Então você põe o semáforo, aí você divide a responsabilidade com os órgãos públicos das cidades e do estado. Agora, gente, é respeito também, né? Respeitar o semáforo já é 50% para você evitar qualquer acidente, ou até mais, uns 90%. Desrespeitou, vai dar galho. E aí você tem uma tragédia de um rapaz de 34 anos e o irmão lutando para sobreviver. Entende? O trânsito é perigoso demais. Cuidado, cuidado, gente. Atenção. Primeiro, a nossa solidariedade à família, que Claro. está num momento muito delicado, muito difícil. Mas se nós temos um semáforo, só tem um jeito de acidente. Um dos 2 veículos Errar. ter passado no sinal vermelho. Não tem outro jeito, né? Só tem esse jeito de acontecer. Mas é claro, se os acidentes são recorrentes lá, o pessoal da engenharia de trânsito poderia ver se tem mais alguma coisa a fazer. De repente, uma redução da velocidade anterior já a esses semáforos, né? Porque a obrigação, né, da engenharia de trânsito é preservar a vida. Então, se está acontecendo de forma recorrente, Tem alguma coisa errada. Temos que fazer mais alguma coisa, porque existe a sinalização legal, mas a gente tem que ter que essa sinalização seja também eficiente. E isso é só no local que se discute, né? É eficiência e eficácia. Eficiente, pode até ser, mas está sendo eficaz? Não. Não está sendo. Tem que dar resultado. Sinalização tem que dar resultado. Se ela não está dando, porque está dando galho, está dando errado, está dando caca e está matando gente. Ponto, acabou. E no trânsito, quando você erra, é gente que morre. O resumo é esse. Não tem outro. Agora vem cá.